Olá, crianças do terceiro ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Gente, nós vamos para a nona aula de História, certo? Nós vamos, antes de começar a nona aula, né, de História, no terceiro capítulo, nós vamos recapitular um pouquinho do mesmo conteúdo, tá? Que nós estudamos na aula passada, né, o anterior, né, estudamos aldeias malocas, não é? Nós falamos sobre as aldeias, né, os formatos diferentes de aldeia, falamos sobre os índios, falamos a importância, né, dos índios no nosso Brasil, né, para o nosso Brasil, para a nossa história, para a nossa cultura. Falamos também da moradia dos índios, que são as ocas, não é? Então, falamos também, né, da alimentação, da pesca, não foi? Como é que eles sobreviviam, as crenças, as tradições, não foi? Pronto, então agora nós vamos entrar nas cidades brasileiras, certo? Então, nós sabemos que tem várias cidades no Brasil, né? Então nós vamos conhecer a partir da nossa começo da capa, né? Da abertura, tá? Então nós estamos vendo aí a cidade do Ouro Preto, né? De Ouro Preto em Minas Gerais, não é? Que é em Brasil. Nós estamos vendo também a cidade de Lisboa, que é em Portugal, tá? Então, nós vamos estudar as cidades e as suas importâncias, né, para a economia, para o Brasil, como é que acontece, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá? Passando aqui. Olha só. Então, antes, né, bem no comecinho do nosso livro, nós falamos sobre esse assunto aqui, olha só, que foi a chegada dos portugueses, né, no Brasil, não foi? Nós não conversamos sobre isso? Pronto, então nós vamos retomar, vamos revisar um pouquinho, mais um pouquinho, tá bom? Então aí nós temos um texto, tá? Esse texto fala sobre a chegada dos portugueses em Pindorama. As cidades de Lisboa e de Ouro Preto têm muitas semelhanças. Isso acontece pois os fundadores da cidade de Ouro Preto, no Brasil, vieram de Portugal. Os portugueses fundaram várias cidades nas terras que hoje formam o Brasil, né? Quando eles chegaram aqui no ano de 1500, essas terras já possuíam habitantes. Vocês lembram, sim? Lembram, sim, né? Então, quais eram os habitantes? Os indígenas, né? Grupos indígenas, não é isso? Os índios. Os tupis, né? Primeiro grupo indígena a ter contato com os portugueses foram os tupis, tá? Já tinha um nome para essa terra, ele chamava de Pindorama, tá? Então aqui embaixo nós temos assim, ó, como vocês acham que foi a chegada dos portugueses em Pindorama? O que será que os portugueses fizeram depois que chegaram aqui? Né? Será que eles chegaram e não se assustaram pelo modo de vestir deles, dos indígenas? Será que eles acharam natural, pessoal? Será que foi cordial? Né? Os índios, quando eles viram aquelas embarcações, né? As pessoas vestidas, como será que deve ter ficado a atitude deles? Caso a se pensar, não é? Então, vamos lá? Olha só, opa, desculpa, passou demais. Olha só, então nessa página aqui, na página 243, tem a continuação. A continuação fala do dia em que os portugueses chegaram aqui e do ano também.
Vocês lembram? Porque nós falamos sobre isso, né, nas nossas aulas anteriores, né? Então, no dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde atualmente se localizava a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Uma das primeiras medidas tomada pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Esse ato significa que, a partir daquele momento, os portugueses seriam os donos da terra. Então, por eles terem chegado primeiro, né, no Brasil, que hoje é conhecido como Brasil, eles fixaram uma cruz, né, marcando aquele lugar como se fosse deles, né? Porque eles foram os primeiros imigrantes, né? Eles foram os primeiros a chegarem aqui. Então, eles, na cabeça deles, né, colocaram lá dizendo que eles eram donos da terra, certo? Os donos da terra, certo? Então, a partir daquele momento, né, isso significou, né, que a partir daquele momento, os portugueses seriam os donos da terra, por ter chegado aqui primeiro, certo? Os imigrantes, porque já havia os indígenas, né? Então, 30 anos mais tarde, em 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, desta vez para morar no Brasil. Ele tinha duas missões, né? Que era expulsar os outros europeus que estavam de olho nessas terras e também procurar riquezas como o ouro. Então, ele tinha, né, essa vontade, e já tinha dito para eles, né, que vieram os portugueses morar aqui, que tinham que fazer o quê? Né, expulsar aqueles que estavam de olho também nas riquezas do Brasil, como eles, né? Então, eles tinham que ficar ali esperando, né, e expulsando quem chegasse, que só eles queriam as riquezas, né, os portugueses. E também procurar o ouro, né, que era a riqueza que tinha aqui, que eles queriam encontrar, né, porque eles viram que o Brasil tinha muitas riquezas, não é isso? Então, eles ficaram, né, sempre preocupados em não deixar outros europeus entrarem, certo? Então, aqui nós temos com a lupa na mão. Vá até a página 34 do material de apoio, observe a imagem, responda as questões abaixo. Então, gente, vocês têm que ir lá no material de apoio, tá? Na página 34, para responder essas questões aí, certo? Olha só, antes de começar a correção do FA, nós vamos comentar um pouquinho, olha só. Que região está representada no mapa? Né? Como vocês viram, que nós estamos falando, ele está representado o quê? O Brasil, né? No início da colonização, certo? A segunda, quem são as pessoas que aparecem no mapa? Né? Então, são quem? Os portugueses e os indígenas, né? Que nós estamos falando sobre eles. Não é isso? A terceira, né? A terceira questão. O que eles estavam fazendo, né? O que eles estavam fazendo? Então, os índios estavam representando no mapa, trabalhando, né? Que os índios estão lá trabalhando para os portugueses, não é? E os portugueses organizando o trabalho deles, né? Mandando o que eles tinham que fazer, né? E a quarta questão, esse mapa é igual aos mapas que são feitos hoje? Como será que as pessoas faziam mapas naquela época? E como são feitos hoje? Então, o mapa não era igual aos de hoje, né? Então, você bota não. Os mapas eram feitos sem muita precisão, baseados em relatos orais e sem auxílio de aparelhos muito cheios de certificado, né? Muita coisa. Então, hoje os mapas são feitos de acordo com cálculos, né, matemáticos precisos e com a ajuda de computadores.
Nós estamos falando agora, mas quando for na próxima aula que a tia for lançar, eu já vou lançar para vocês, né? Que eu tenho certeza que vocês irão responder de acordo com o que a tia explicou, de acordo com o que nós comentamos agora, as respostas corretamente. Mas na próxima aula, a tia vai colocar o que a tia colocou aqui para vocês, tá certo? As respostas, tá bom? Para que vocês entendam melhor, tá legal? Pronto, então vamos agora às correções do FA na página 126 a 131, tá bom? Então vamos lá. A página 126, ela mostra o seguinte, olha só. Agora responda as perguntas com base no texto acima. Então tem um texto, né? Você vai responder. Então a pergunta é: André faz parte do povo indígena Banyuai na Amazônia? Ele é uma liderança para esse povo? Para ele, o que significa liderança? Então, a liderança para André é falar sobre a qualidade de vida na comunidade. Letra B. André não vive em comunidade, em sua aldeia. Ele vive na cidade. Viver na cidade faz com que ele não seja mais indígena? Como será que André se sente sobre isso? Não. Indígenas podem viver em cidades. André se sente com saudade da aldeia e tem orgulho de ser indígena. Não é porque ele não vai deixar de ser indígena porque mora na cidade. Não é isso, ele só está sentindo saudade, tá? A letra C é pessoal, tá? Você vai ler e vai responder. Vamos agora para a página 127. Na 127 também de acordo com o texto. Segundo o depoimento de Kaomi, há diferença nas atividades exercidas por homens e mulheres em sua aldeia? Ele diz que nem todos os trabalhos são iguais, podem existir trabalhos semelhantes e diferentes. B. Segundo Kaomi, quais são as atividades realizadas pelos homens na aldeia? Cite algumas delas. Então, Kaomi citou aqui os homens são encarregados, né, de fazer canoas, arco, flechas, né? E eu estou citando só um pouquinho, mas tem tudo aí, tá, gente? Certo? E as mulheres, né, elas ajudam em quê? Fazer a comida, não é? Então, e os homens também continuam a trabalhar muito, olha só. Casa, né, cocar, bancos, né, para sentar, remo. Então tem muita coisa, né, que o homem faz também, tá? Vamos passar para a próxima página. Na página 128 é o seguinte, a letra C. E quais as atividades desenvolvidas pelas mulheres? Cite algumas delas. As mulheres são encarregadas de fazer rede, esteira para espremer a massa da mandioca, beiju, comidas, né? Como eu falei anteriormente, que a mulher era para parte da cozinha, cozinhar, não é? A letra D, você vai, resposta pessoal, sua, tá? Então, você vai ler e vai responder. Na segunda questão, você vai desenhar, fazer uma ilustração, né? Representando uma comunidade indígena, certo? Olha só, na página 129 nós temos aí como são utilizadas as ocas e as malocas, né? As ocas e as malocas são construídas frequentemente utilizadas como moradia. Nelas podem viver uma ou mais famílias. Olha só, né? Nós estudamos, não foi na sala sobre isso? Exatamente. Então, por que as malocas também são chamadas de casas-aldeias? Os estudiosos também chamavam as malocas de casas-aldeias, pois elas poderiam representar todo o complexo da aldeia em uma só construção. Por isso que elas são conhecidas como casas-aldeias, tá, pessoal? Na página 130, nós temos aí, segundo os Tuiucas,
Tuiuca. Quais povos construíam malocas, né? Então, os povos do Alto Rio Negro. Letra B. Durante os rituais e festas religiosas, o que as malocas significavam para esses povos que nós estamos estudando, né? Então, eles viam os momentos dos rituais. As malocas representam todo o universo, né? Porque eles viam que ali a maloca representa todo o universo para eles, tá bom? Na letra C é pessoal, tá? Você vai ler e vai responder, de acordo com o que você sabe e que você estudou, certo? E aqui nós temos a letra D da página 130, que é a última da página do FA, que nós estamos fazendo correção. Você vai desenhar, né, no espaço abaixo, na sua visão, o que seria a maloca universal? Né? Então, na sua visão, como seria a maloca universal, tá? Então, gente, né, nós ficamos por aqui, tá? Nós vamos aqui seguindo com as nossas correções, tá? Aqui tem mais correções que vocês irão fazer, que é da tarefa agora atual, que já passou também, tá? Mas eu vou deixar com vocês, mas na próxima aula a gente comenta mais um pouco sobre as tarefas que eu passei hoje, tá bom? Vou passar hoje na agenda, tá certo? Aí vocês vão fazer, na próxima aula a gente comenta sobre essas duas últimas atividades, tá bom? Então, que é do capítulo novo, tá certo? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, né? Beijo da tia Cris, bom estudo, tá? E aqui eu deixo uma mensagem para vocês. Finalmente chegou aquele momento tão especial de poder dizer seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Então, beijo, tchau, tchau. Até as próximas aulas, hein? Fica ligadinho, tá bom? Tchau, tchau.